Olá, pessoal! Este vídeo é a segunda parte da implementação do problema do empacotamento usando Python e Gurobi. E este vídeo vai ser um pouco mais longo porque a gente tem muita coisa para discutir. Tá? Primeiro, a gente vai resolver várias instâncias, na verdade a gente vai resolver 100 instâncias do problema de empacotamento. Tá? Então eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como que essas instâncias estão formatadas. A gente também vai implementar aquele algoritmo que eu mencionei no vídeo anterior para calcular o limitante superior de caixas para a gente poder configurar o solver. E aí depois, para a gente conseguir resolver essas 100 instâncias, a gente precisa fazer algumas configurações no solver e também interpretar o status da saída do solver depois que ele resolveu a instância. Então a gente tem bastante conteúdo para colocar nesse vídeo, então o vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Bom, então vamos começar com a leitura das instâncias. Tá? Então eu gerei 100 instâncias do problema do empacotamento. Deixa eu mostrar para vocês como que elas estão. Então a gente tem esse arquivo zip, esse arquivo está também tem o link aí na descrição do vídeo para vocês baixarem, tá? E na hora que vocês descompactarem esse arquivo, vocês vão ter esta pasta com estas instâncias. Então vocês vão ver aqui que a gente tem 100 instâncias para resolver. Cada uma delas tem uma quantidade diferente de itens, tá? Então vocês vão ver, por exemplo, que nessa instância a gente tem 59 itens, as caixas têm capacidade 100 e aqui nós temos os pesos dos 59 itens. Na verdade, todos esses pesos estão numa mesma linha, tá? É porque aqui ele está fazendo uma quebra automática. Se eu diminuir o tamanho da janela, ele só reajusta, mas na verdade está tudo na linha 2, está tudo na mesma linha, tá? Então, se eu tenho 59 itens, então na linha de baixo eu tenho 59 pesos. Se eu abrir aqui a instância 2, a gente tem 184 itens. Então, eu tenho 184 pesos na linha 2. Bom, então a gente tem esse formato para todas as instâncias. Padronizar o formato da instância é essencial para a gente poder ler esses valores no programa. Tá? Então agora a gente vai voltar lá para o Jupyter e a gente vai pegar essa implementação, que é a implementação que a gente finalizou na aula anterior, e eu vou transformar ela nessa versão que consegue ler qualquer uma dessas instâncias e resolver. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer é uma função que lê os dados das instâncias e coloca nesse formato aqui, né, que a gente precisa para depois alimentar o modelo. Tá? Então, a gente vai começar aqui. Eu vou inserir uma célula acima dessa e a gente vai definir uma função. Vamos colocar aqui, a função vai se chamar LeDadosInstância. E eu vou passar para essa função um nome de arquivo. Então, vou chamar aqui de arcinst, que é o arquivo da instância. Tá? Na verdade, é só o nome do arquivo. E aí aqui a gente vai abrir esse arquivo e ler aquela primeira linha. Tá? Porque a primeira linha, só para vocês lembrarem, eu vou deixar uma instância aberta aqui, a instância 1, só para a gente lembrar como que é o formato. Tá? Então, na primeira linha, a gente tem a quantidade de itens e a capacidade. Então, a gente vai ler isso daqui primeiro. Então, vamos lá no Jupyter. Então, a gente vai fazer o seguinte, with open, aí eu vou colocar aqui arcinst,r, tá? Então, aqui eu estou abrindo o arquivo para leitura sf, e aí eu vou colocar aqui linhas é igual a f.readlines. Quem assistiu aquele vídeo do problema da mochila que eu trabalhei com múltiplas instâncias vai saber o que isso significa. Tá? Na verdade, ele lê todas as linhas do arquivo como se fosse uma lista. Então, a gente teria isso daqui, é uma lista que tem na primeira posição essa linha e na segunda posição tem essa linha aqui. Então, a quantidade de itens, tá? Se a gente for pegar aqui a quantidade de itens, vai ser o primeiro valor da primeira linha. Então, a gente vai primeiro quebrar aqui, vamos quebrar em valores, tá? Igual é linhas 0. Então, eu estou pegando a primeira linha, ponto strip, para ele tirar qualquer espaço no começo e no final, qualquer barra n, tá? Ponto split, e ele vai fazer um split, que é a separação, usando
um espaço em branco. E aí, a quantidade de itens vai ser igual ao valor inteiro. Eu preciso converter para inteiro, porque ali ele vai estar como uma string. Tá? Então, vai ser o valor inteiro no valores 0. Tá? Porque, como eu fiz o split, aqui dentro desse valores vai ter dois valores. Na posição 0 vai ser a quantidade de itens. E a capacidade vai ser igual ao int do valores 1. Tá? Se eu der um return aqui, só para a gente testar se está funcionando, tá? Eu vou retornar a capacidade, aliás, colocar aqui, capacidade e quantidade de itens, tá? Só para ver se está funcionando. Então, vou dar Ctrl Enter aqui, vou colocar um Insert Cell Below, só para a gente ter um espacinho para testar. E aí a gente vai fazer um teste, tá? Vou colocar aqui cap,qtd igual a ler dados instância. E aí a gente vai colocar aqui, só para ficar separado, a gente vai colocar o nome da instância, vai ser empacotamento barra inst 001.txt, tá? Porque é exatamente esse arquivo que a gente está abrindo. E esse arquivo, ele está dentro da pasta empacotamento, tá? Por isso que eu estou utilizando aquele empacotamento barra, tá? Então a gente vai agora ler e eu vou dar um print no cap.qtd só para ver se está dando certo. Na verdade aqui está errado porque eu coloquei linha, né? Então tinha que ser linhas, porque eu li numa variável chamada linha, então eu tenho que chamar ela como linhas aqui também. Então vou dar Ctrl Enter de novo, tá? Mesma coisa no valores, eu acho que eu estou esquecendo de colocar o S no final das coisas, tá? Então vamos dar Ctrl Enter aqui e ótimo, agora ele leu e imprimiu o 100 e o 59. Então a gente já leu a quantidade de itens e a capacidade da mochila. Aí agora, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar uns comentários aqui, tá, pessoal? Só para ficar mais fácil da gente saber onde que a gente está. Então aqui, lê quantidade de itens e capacidade. E agora a gente vai aproveitar, tá, que a gente já leu a quantidade de itens e a gente vai gerar os rótulos dos itens, porque a gente vai precisar desses rótulos no modelo, né? Se a gente for olhar aqui o que a gente tem que ler, a gente tem que entregar para o modelo isso daqui, os rótulos dos itens, os rótulos das caixas e os pesos num dicionário. Tá? Então é isso que a gente tem que entregar para o modelo. Então é por isso que eu vou fazer isso aqui. Então aqui gera os rótulos dos itens. Então a gente vai fazer aqui itens igual a uma lista em branco. E aí a gente vai fazer for i in range a quantidade de itens, como a gente fez nos modelos anteriores. Então vai ser itens.append, e aí aqui a gente vai colocar item underline ponto format e mais 1. Tá? Então aqui agora eu vou retornar a capacidade e em vez de retornar a quantidade de itens, eu vou retornar os itens. Tá? Então eu vou dar um Ctrl Enter aqui. Aí no print eu vou colocar aqui, né, capacidade e itens e eu vou só imprimir os itens para ver se está funcionando. Tá? Itens. Então, ok. Ele leu então o arquivo, viu que tinha 59 itens e ele gerou já os rótulos dos itens, que é o que a gente precisa entregar depois para o modelo. Né? Ó, 59 itens e ele já gerou os 59 rótulos. Agora, o que a gente precisa ler é o peso dos itens. Tá? Então a gente vai ler os pesos dos itens e já colocar isso num dicionário, tá? Que seria o equivalente a esse daqui, para entregar um dicionário com itens e pesos. Tá? Então a gente vai fazer agora o seguinte. Vamos lá. Dicionário de pesos dos itens. Então a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai fazer uma quebra, tá? Do linhas 1.strip, .split, por um espaço. Tá? Então o que vai acontecer? Essa linha aqui, ela está pegando esse arquivo, então o linhas 1 é essa linha. Então ela está pegando essa linha e quebrando ela em um vetor, tá, de valores
que são os pesos, na verdade, tá? E aí aqui eu vou colocar esses valores num dicionário. Então a gente vai colocar aqui pesos igual a dict, que é um dicionário em branco. E aí nós vamos fazer o seguinte, for, vamos colocar assim, idx, vírgula, peso in enumerate valores, tá? Então esse valores, na hora que eu faço esse enumerate, ele vai falar assim, ó, o primeiro peso é esse e o índice é o 0, o segundo peso é esse e o índice é 1, tá? Então a gente vai estar iterando em cima de todos esses valores. Então eu vou fazer o seguinte, o rótulo vai ser igual ao itens, o itens que é essa lista de rótulos que a gente já gerou, idx, e o pesos rótulo vai ser igual ao int, eu preciso converter para inteiro, do peso, tá? Vou dar Ctrl Enter aqui, e aqui eu vou imprimir os pesos, só que eu preciso retornar os pesos. Então eu vou retornar capacidade, itens e pesos. Tá? Aí eu vou já colocar aqui o pesos, e nós vamos agora imprimir os pesos. Tá? Ele deu um erro aqui, tá? Por quê? Vamos ver. Ler dados instância, porque faltou eu executar aqui de novo para ele carregar essa nova versão, tá? Foi por isso que teve esse problema. Então, toda vez que a gente muda essa função, não esqueçam de dar Ctrl Enter para ele recarregar na memória essa nova definição, tá? Então agora funcionou. Eu tenho aqui item 1, peso 55. Item 2, peso 44. Né? Se a gente for olhar aqui, 55, 44, 35, 32. Então tá tudo aqui. Então a gente já leu a capacidade, os rótulos dos itens, o dicionário de pesos. Só falta a gente fazer o rótulo das caixas. Só que para isso a gente precisa saber quantas caixas a gente tem. E isso era um problema que a gente tem aqui no caso do empacotamento, que a gente precisa definir quantas caixas a gente precisa ter. A gente precisa de um limitante superior para a quantidade de caixas. Tá? E aí para isso a gente vai implementar um outro algoritmo, que a gente vai chamar, vamos colocar aqui uma célula acima, então a gente vai chamar esse algoritmo, então calcula quantidade de caixas. Então ele vai olhar basicamente para os itens, para os pesos e para a capacidade e vai falar para mim qual é o limitante superior da quantidade de caixas. Tá? Então eu vou colocar aqui como se já tivesse implementado. Não está implementado ainda, tá? Mas eu vou fazer de conta que já está implementado para poder finalizar isso daqui. Então imagine o seguinte, essa função eu passo os itens, pesos e capacidade e ela me fala quantas caixas precisa ter. Então vamos supor que a gente já sabe quantas caixas vai ter porque essa função retorna isso. Então eu já posso gerar o rótulo das caixas. Tá? Então a gente vai chamar aqui de caixas, uma lista em branco. A quantidade de caixas vai ser igual ao calcula quantidade de caixas, itens, pesos e capacidade. Tá? Então eu passei isso. E aí, já tendo esse valor aqui, a gente pode fazer um for e in range quantidade de caixas. E aí a gente faz caixas.append caixa underline ponto format e mais um. Tá? Então aqui já está funcionando, só que se eu chamar essa função agora vai dar errado porque ele não está retornando a quantidade de caixas, mas na hora que retornar essa função já está pronta. Tá? Então agora a gente vai implementar essa função. Antes eu só vou mostrar para vocês a lógica por trás dessa função para vocês lembrarem, e o código para implementar isso daqui é relativamente simples. Vamos lá. Bom, aqui a gente tem exatamente o exemplo do vídeo anterior, só para a gente entender como é que funciona esse algoritmo. Inclusive, esse algoritmo tem nome, tá? Ele se chama First Fit. Tá? Então, a gente vai implementar o First Fit, que é o mais simples que existe para o problema de empacotamento. Então, vamos colocar aqui alguns valores uns, só para deixar algumas caixas abertas. E eu já tinha feito isso no vídeo anterior, mas eu vou lembrar para vocês como é que funciona esse algoritmo. Basicamente, ele funciona assim. Eu vou colocando os itens na caixa até exceder a capacidade. Então, vão olhando aqui embaixo. Ó. Eu coloquei item, coloquei, passou. Na hora que passou, eu vou para a próxima caixa e vou colocando itens até extrapolar a capacidade. Extrapolou,
eu abro outra caixa e vou colocando os itens. Então, passou, coloco o item. Passou, abro outra caixa e coloco os itens. Passou. Então, a gente vai fazendo isso até todos os itens estarem em uma caixa. Tá? Então, aqui passou. E aí, a gente sabe que dá, nesse caso aqui, 9 caixas. Tá? Então, isso é para essa instância. Tá? Mas a gente precisa fazer uma função que automatiza isso. Porque daí, para qualquer instância, se ele tiver aqui os pesos, a capacidade, ele sabe quantas caixas precisa. Então, vamos lá. Então, a gente vai voltar aqui para o Jupyter e a gente vai implementar essa função. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Inicialmente, a gente vai colocar a quantidade de caixas igual a 1. Então, ele precisa começar com uma caixa aberta. Tá? Essa é a situação básica. Aí, a gente vai fazer for item in itens, tá? Que a gente passou aqui os itens. Pesos é um dicionário, por isso que eu passei aqui a lista de itens. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar aqui o seguinte. A capacidade usada da caixa. Então, a gente abriu a caixa 1 e já colocou o item 1 lá dentro. Então, quanto que tem de capacidade usada? Então, vai ser o pesos, tá? Do itens 0, que é o primeiro item, tá? E essa capacidade já está usada na caixa. Então, a situação inicial é eu abri uma caixa e coloquei o primeiro item. Então, quer dizer que esse for item em itens, ele vai ter que iterar a partir do segundo item em diante. Então, ele não vai ser for item em itens. Ele vai ser for item em itens 1, 2 pontos, tá? Porque assim a gente está falando para ele iterar a partir do item 1, que seria, na verdade, o segundo item, em diante, tá? Então, for item em itens, o que ele vai fazer? Ele vai falar o seguinte, capacidade usada vai ser mais ou igual, ou seja, ele vai pegar a capacidade usada que já tinha e vai incrementar com o pesos item. Tá? Então, ele vai somar essa capacidade. Se na hora que ele somou essa capacidade, então, if capacidade usada for maior do que a capacidade, que é o valor que a gente passou aqui, então, se extrapolou, o que a gente vai fazer? A gente abre uma outra caixa. Então, a quantidade de caixas mais igual a 1, ou seja, ele incrementa em uma unidade a quantidade de caixas. E essa nova caixa que foi aberta, ela tem uma capacidade usada que é exatamente igual ao peso desse item. Tá? Então, ele abriu a caixa e quanto que tem usado nessa caixa? O peso desse item. Então, depois que aconteceu tudo isso, tá? A gente vai dar um return quantidade de caixas. Tá? Isso já é o suficiente. Eu vou dar Ctrl Enter aqui para carregar essa função. E vou dar Ctrl Enter aqui de novo só para garantir. E aí eu vou retornar aqui itens, caixas, tá? Porque daí ele já gerou, ele calcula a quantidade de caixas, gera a lista com os rótulos das caixas e vamos ver se funcionou. Então vamos rodar para instância 1. Vou colocar aqui o caixas. Tá? Vou dar Ctrl Enter. Ele só deu um erro porque o caixas não está definido, porque eu não coloquei aqui no retorno. Né? Então, caixas, vou dar Ctrl Enter. Faltou de novo eu rodar esse daqui, vou dar Ctrl Enter aqui em cima, tá? Porque eu tinha colocado caixas aqui e não deu Ctrl Enter. E aí eu vou dar o Ctrl Enter agora, e sim, agora funcionou. Então, quer dizer que, para a instância 1, o limitante superior é 31 caixas, tá? O que significa isso? Quer dizer que o first fit que a gente implementou, ele sabe que existe uma solução com 31 caixas. E aí a gente vai jogar isso para o solver para ver se ele consegue achar uma solução melhor, tá? Então aqui, pessoal, a gente chegou num ponto muito importante, porque a gente já consegue ler os dados da instância, e aí a gente já sabe quantas caixas precisa, e assim, essa função ler dados em instância retorna aqui tudo o que eu preciso para o solver. Então agora a gente pode implementar o solver em si. Tá? E aqui vai ser a parte mais fácil, porque a gente vai reaproveitar todos esses códigos aqui. Tá? Então eu vou colocar uma célula aqui abaixo. Então vamos lá, def, vamos chamar de solver empacotamento. Tá? E a gente só vai passar a instância e ele vai resolver e retornar quantas caixas a gente precisa.
Aqui a gente vai precisar, primeiro de tudo, chamar esse ler_dados instância e ele retorna exatamente isso daqui. Então eu já vou copiar e colocar aqui e falar assim, ó, vai ser igual ao ler_dados instância arc_inst. Então é a primeira coisa que a gente faz no solver, a gente lê os dados da instância, tá? Então lê os dados da instância. E aí, já que eu tenho todos os dados, capacidade, rótulo de itens, rótulo de caixas e o dicionário de pesos, agora tá tudo que a gente implementou no vídeo da aula passada já está certo, né? Então a gente pode pegar aqui, daqui para frente, tá? Eu vou até apagar essas células aqui. Vou apagar essa e essa porque não precisa mais. E aqui a gente copia, literalmente. Tá? Eu vou colocar aqui dentro do nosso solver empacotamento. Então ele cria o modelo. Aí aqui cria a função objetivo e as restrições. Tá? Só não esquece, pessoal, de dar o tab. Tá? A gente precisa colocar a tabulação correta aqui. E agora tá certo. Então agora a gente chama, né, executa o modelo, m.optimize, e só para retornar alguma coisa, para a gente saber se funcionou ou não, né, return, eu vou colocar return m.objval. Tá? Então aqui ele pega todos os nossos dados, configura o modelo, executa e retorna o valor objetivo. Por que está funcionando já? Porque eu chamei aqui do mesmo nome que a gente usou no vídeo anterior. Por exemplo, aqui precisa de itens e caixas. Então aqui eu já chamei de itens e caixas. Então já vai encaixar aqui, tá? Caixas, aqui é caixas, itens, e aqui é pesos, tá? Que é esse aqui, e o capacidade. Então é para estar tudo funcionando, vou dar Ctrl Enter, tá? Ele carregou. E agora aqui, em vez de a gente chamar o ler_dados instância, a gente vai chamar o solver, que é esse aqui que a gente acabou de implementar. Então a gente vai colocar aqui caixas igual a solver empacotamento da instância, e eu vou dar um print nas caixas, que na verdade ele não vai retornar agora uma lista, né? Ele vai retornar quantas caixas deu na solução ótima. Então vamos cruzar os dedos, Ctrl Enter, deu um errinho aqui, vamos ver o que vai acontecer. O GP não está definido. Pessoal, isso aqui é importantíssimo, eu sempre cometo esse erro. Porque como esse arquivo a gente já tinha feito num outro dia, eu abri ele e ele não assume que isso daqui foi executado de novo. Então é a mesma coisa que eu não ter importado o Gurobi. Então eu tenho que vir aqui nessa linha e dar Ctrl Enter, porque daí ele roda de novo e está carregado agora o Gurobi como o GP. E agora sim vai funcionar. E funcionou. Até foi bom que deu esse erro, porque é uma coisa muito comum, e aí pelo menos agora vocês sabem o que significa. Então aqui deu 7, tá? Na verdade 7 não, pessoal, eu estou vendo a parte errada, deu 23, tá? Que eu mandei imprimir aqui no final. Então a solução, lembra que tinha um limitante superior de 31 caixas, que era aquilo que o nosso first fit tinha encontrado, só que o solver achou uma solução muito melhor, que tem 23 caixas. Tá? Então é bem melhor essa solução. E aqui, pessoal, a gente já está chegando no ponto que eu queria. A gente já consegue resolver qualquer instância só passando o nome da instância aqui. Então, se eu colocar a instância 2, ele vai resolver a instância 2. Se eu colocar 3, ele vai resolver a instância 3. Só que aqui, pessoal, eu fiz dessa forma para dar exatamente esse problema, que é uma coisa que acontece muito frequentemente quando a gente está lidando com várias instâncias. Porque algumas delas vão ser resolvidas muito rapidamente. Agora outras vai demorar muito para ser resolvida. E a instância 2 é bem esse caso. Então olha só, eu vou mandar executar a instância 2. Então vocês vão ver o seguinte, ó. A instância 2, olha só o que está acontecendo aqui. Ele está resolvendo a instância. Então aqui é a solução incumbente, é a solução atual. Então ele tem uma solução de 74 caixas atualmente. Só que ele tem um limitante inferior aqui, um bound, tá? Que é 71.5. Então internamente ele fala assim, olha, eu tenho a solução 73, mas teoricamente eu posso talvez chegar em 71.5. Só que a gente sabe que não dá para ser 71.5,
seria 72, né? Então internamente ele fala assim, olha, não sei se existe uma solução 72, mas talvez exista. Então ele continua rodando até que ele ache essa solução 72 ou ele, na verdade, provar que a 73 é ótima. E como vocês estão vendo aqui, está demorando um monte para rodar. Né? E a gente não pode deixar isso para 100 instâncias, porque se eu deixar ele rodar até chegar na solução ótima para 100 instâncias, eu talvez vou ter que deixar esse computador ligado aqui vários dias, tá? E não é isso que eu quero. Então a gente vai vir aqui no interromper, tá? Eu cliquei aqui, aí ele para, tá? Retorna a solução que ele tinha naquele momento. E a gente vai fazer agora algumas configurações aqui no solver, tá? Porque assim, a gente precisa, primeiro de tudo, dar um tempo limite para o solver. Fala assim, olha, você tem tantos segundos para achar a solução ótima. Se você não achar, retorna a que você tem, tá? Esse é o tempo limite. Então a gente vai vir aqui no modelo e antes de chamar ele, a gente vai configurar. Então a gente vai colocar m.setParam, aí vai ser gp.grb.param.timeLimit. Tá? Esse é o parâmetro que a gente vai colocar. E a gente vai colocar só 5 segundos. Tá, pessoal? Vou colocar 5 segundos, é pouco. Tá? Geralmente a gente colocaria pelo menos uns 60 segundos. Mas eu vou colocar 5 porque aí pelo menos a gente tem uma solução. Tá? É por conta do vídeo, é só para não demorar para sempre. Tá? Porque 5 segundos vezes 100 instâncias quer dizer que ele vai demorar em torno aí de uns 500 segundos para rodar tudo. Tá? E aí a gente vai colocar um outro parâmetro aqui, que é aquele que a gente já vem colocando para ele não ficar imprimindo esse relatório toda hora. Tá? Então a gente vai colocar aqui o output flag 0, para ele não ficar imprimindo isso daqui. E aí aqui nessa parte que a gente vai chamar, a gente já vai fazer um loop para ele rodar 100 instâncias. Tá? Então a gente vai mudar um pouquinho aqui. Eu vou colocar aqui, em vez de 002, a gente vai colocar aqui um placeholder 2.03d, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, vai ser for i in range 100, tá? Eu vou colocar aqui o 100. Aí a gente vai colocar aqui que o nome da instância, né, o arcinst, vai ser igual ao instância.format i. Tá? E mais um, na verdade, porque a instância está começando de 1 a 100, não de 0 a 99. Aí a gente vai resolver o arcinst. E aqui, pessoal, em vez de dar eu vou dar um print na tela, só que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai salvar essas soluções dentro de uma lista, tá? Então, soluções vai ser igual a uma lista. E aí a gente vai salvar essa solução dentro dessa lista. Só que aqui, pessoal, tem uma outra coisa que a gente precisa fazer, tá? Eu já vou adiantar esse assunto. Como agora o nosso solver ele pode tanto ou parar porque ele chegou na solução ótima, como parar porque chegou no tempo limite, então eu preciso retornar aqui também o m.status, tá? Porque esse status é o status do solver depois que ele parou. Só para vocês saberem, existe na documentação do Gurobi uma lista de possíveis valores para esse status. Tá? Eu vou deixar esse link aqui na lista, na descrição do vídeo, para vocês poderem acessar. Tá? Então, vocês vão ver que cada um dos valores tem um significado. E se ele chegou numa solução ótima, o valor é 2. Se ele chegou no tempo limite, ou seja, se ele parou porque o tempo limite acabou, é o número 9. Tá? E são esses dois valores que a gente vai se atentar nesse exemplo que eu estou implementando. Então, voltando aqui, o que a gente precisa fazer? Agora que eu estou retornando o valor objetivo e o status, eu preciso salvar isso nessa lista de soluções. Tá? Então, a gente vai colocar aqui caixas, status, tá? Porque agora ele está retornando os dois. Vamos dar um Ctrl Enter aqui para ele carregar essa nova versão. Tá? E aí a gente vai fazer soluções.append e aí a gente vai colocar dentro desse append, abre e fecha de novo parênteses, porque daí é uma tupla, tá? A gente vai colocar caixas, status. Tá? Então vai ser uma lista de tuplas essas nossas soluções. E eu vou colocar aqui, só para a gente saber se está andando, tá, o nosso algoritmo, antes de chamar o solver, eu vou pedir para ele imprimir
print instância, vírgula, e o i mais 1. Só para a gente saber em que instância que ele está, né? Só para a gente não ficar aqui esperando para sempre. Agora eu vou dar o Ctrl Enter, tá? Ele deu um erro aqui porque eu esqueci de colocar os 2 pontos aqui. Vamos dar um outro Ctrl Enter. Deu um outro erro porque caixa não está definida, é caixas, tá? Ctrl Enter de novo e agora está indo, tá? Então vocês vão ver que agora ele está rodando aqui na instância 1, a instância 2, a instância 3, ele já está na 4. E aí quando chega no limite de 5 segundos, ele para e grava a solução encontrada. Então aqui precisa ir até o 100, tá? Eu não vou fazer vocês esperarem aqui, eu vou parar o vídeo agora e na hora que ele terminar de executar 100, a gente retorna. Bom, pessoal, estamos de volta. Terminou de rodar todas as instâncias, tá? Se vocês olharem aqui, rodou até a instância 100, tá? Eu queria só fazer alguns comentários. Primeiro de tudo, ele estava imprimindo essa informação aqui de que ele mudou o parâmetro do tempo limite, porque aqui, quando eu implementei a função aqui, eu coloquei para ele ficar quieto, né, o output flag 0, depois de colocar o parâmetro. Então, se eu fizesse isso daqui, ó, colocar o output flag antes de setar o parâmetro, ele não ia imprimir essa parte. Ele só ia imprimir o instância 1, 2, 3 até o 100. Tá? Que é o que eu queria inicialmente, mas por conta dessa inversão não aconteceu. Até interessante comentar isso, porque às vezes vocês podem se deparar com essa situação aqui e aí vocês já sabem o que está acontecendo. Bom, agora que ele rodou tudo, tá, a gente pode agora percorrer as soluções e ver o que realmente aconteceu. Tá? Eu só vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui embaixo e eu vou apagar essas células porque a gente não precisa mais disso, tá? Porque a gente já colocou lá dentro da função. Então apaguei tudo, vou inserir uma célula aqui abaixo, aliás, vou colocar várias, né, para ficar mais no meio, como eu sempre faço. E a gente vai agora imprimir as soluções. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte, como todas as soluções foram salvas dentro dessa lista, então a gente pode iterar sobre elas. Então for solução em soluções, tá? E aí a gente poderia fazer assim, ó, um print solução, só para ver o que tem, né? E aí vocês vão ver que para cada solução eu tenho 2 valores, a quantidade de caixas e o status. O status é 2 ou 9, se é ótimo ou tempo limite. E aí a gente pode imprimir isso de um jeito mais interessante, né? Então a gente pode fazer assim, ó. Vamos colocar aqui caixas igual a solução 0. Tá? Ou seja, eu estou pegando o primeiro valor da tupla. E o status vai ser igual ao solução 1, que aí seria esse segundo valor. Então, if status for igual a 2, quer dizer que a solução é ótima. Então a gente vai fazer um print e aí a gente coloca aqui instância, pré-instância. Na verdade aqui essa solução a gente vai fazer assim, ó, idx, vírgula, solução in enumerate soluções. Porque daí eu consigo pegar o número da instância, tá? Então vai ser instância. Aí a gente vai colocar aqui a quantidade de caixas. E aí a gente vai colocar aqui que a solução é ótima, tá? Solução ótima. Ponto format. Aí vai ser primeiro o número da instância, que é o idx mais 1. E o caixas, né? O caixas. Agora, se a instância... Se não for isso, tá? A gente vai colocar que é o tempo limite. Bom, vamos dar Ctrl Enter aqui. E aí a gente sabe agora todas as instâncias. A instância 1, 23 caixas, solução ótima. Instância 2, 74, tempo limite. Instância 3, 19 caixas, solução ótima. Então a gente sabe o que aconteceu para todas as 100 instâncias. Bom, pessoal, então aqui a gente finaliza o vídeo e esse vídeo teve muita coisa nova, tá? É muito importante que vocês entendam como que a gente pode trabalhar
com várias instâncias, porque essa é a situação que a gente sempre vai se deparar numa aplicação real de otimização. A gente precisa saber configurar o solver, a gente precisa saber interpretar o que aconteceu depois que o solver rodou, tá? E isso que eu tentei mostrar para vocês com este exemplo durante esta aula, tá? Então fiquem atentos porque nas próximas aulas eu vou tentar aprofundar cada vez mais nos exemplos. Até o próximo vídeo.